Jornal da Manhã. Entrevista. 8h04 em nossos estúdios, Dr. Vinícius Rodrigues, ex-secretário da Saúde de Sorocaba e colaborador nosso aqui da Jovem Pan. Colaborador, ele viu trânsito. Agora trânsito com trânsito Vinícius Rodrigues. Verdade. Pois não, Vinícius? Bom dia, Kiko. Bom dia, Rosana. Aqui na alça de acesso, aqui ao lado do Shopping Panorâmico, tem um caminhão quebrado bem na entrada para Votorantim. Acho que eu passei ali, tinha acabado de quebrar o caminhão, tem alguns carros parando, pessoal sinalizando a via ainda, mas fico alerta para toda a população. Muito bem, você tá bem de trânsito também, viu? Olha. Eu só não sei andar de moto, então não dá. Muito bem, nós estamos recebendo o doutor Vinícius Rodrigues, ele é o primeiro suplente, deputado federal pelo PSL. Agora ele mudou para o PL, né? Tem uma legenda garantida, é pré-candidato a deputado federal. A gente vai falar um pouquinho de saúde, depois adoro provocar o doutor Vinícius pra gente falar de política. Então ele acaba virando meu comentarista aqui, e sempre gerando muito conteúdo. Eu ia lhe fazer uma pergunta, aliás, conversamos isso e no fim acabou demorando a nossa entrevista, ora porque não dava agenda para um, ora não dava para outro. E a gente está vivendo agora um momento, me parece, de estabilidade do coronavírus. Qual é a análise que o senhor faz, o panorama que o senhor faz desse momento e do que a gente pode encontrar daqui para frente com esse Covid-19? Bom dia, doutor Vinícius, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Kiko, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Bom dia para todos que nos acompanham. A expectativa, então, nós passamos aquele pior momento da pandemia, ali mais ou menos de fevereiro a outubro de 2021, né? Após isso, nós tivemos na virada desse ano aquela questão de vários vírus respiratórios, então tinha o H3N2, a gripe comum, o próprio H1N1, o Covid com a variante Ômicron e Delta, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nós tivemos um boom de pessoas doentes com sintomas leves, porque a gente voltou a se socializar. E porque tem a vacina, né? Por isso sintomas leves, né? Sim, mas um começou a passar vírus pro outro, então sim, foi rápido, teve um pico de atendimento alto. Aí nessa virada de ano, dezembro, janeiro, fevereiro, que envolveu tanto a rede pública quanto a rede privada. E agora a gente está em que momento de expectativa? A expectativa é que o Covid vai oscilando com aumentos e quedas até o final do ano que vem, ou talvez até 2024. Tá? Então, a pandemia melhorou muito, mas não é que o vírus vai acabar, é um interruptor. Não, é como você desliga o interruptor agora, né? E ele vai ficando. Então, nós tivemos recentemente um pequeno momento de aumento. Agora, né, a nossa região já está no momento de queda. Falando em Brasil como um todo, a gente está no momento de estabilidade. Ainda não começou a queda, mas são tempos, né? O tempo do Covid aqui, você pode reparar, Kiko, ele é mais ou menos uns 20 dias depois de São Paulo, capital. E mais ou menos uns 15 dias antes de Bauru, mais ou menos, né? Por exemplo. Vamos dizer que ele nasce na capital e espalha para o resto do estado dentro de um encaminhamento pela rodovia, né? Os municípios que têm aeroportos internacionais, eles acabam estando na frente no ciclo da própria doença. A gente não poderia colocar o crescimento, períodos como assim, festa junina e festa julina. São locais onde muitas pessoas se encontram, né? Sem máscara. Mas não tem muita correlação de um evento mais. Tá. Por quê? Como tinha o carnaval. Como tinha o carnaval lá no começo. Por quê? Porque agora o vírus já está circulando. Tá. Imaginar que alguém consegue chegar agora, em julho de 2022, sem ter tido contato com o vírus, mesmo que você não tenha sido contaminado. É sonho. Não tive nada. Algum contato em algum momento você tive, mas não peguei. Esteve próximo de alguém doente, teve contato, mas desde mesmo que você não tenha sido contaminado. Mas fiz 4 vacinas, né? Também já. Fiz 4. Você já tá na quarta. Na quarta, com 53. Tem que tomar cuidado pra ficar falando quantidade de vacina. Não tem problema com a idade, né? Mas não vou esconder nada. Vai fazer 53 agora, doutor Vinícius, agora dia 13 de setembro. Não tem jeito. Mas isso melhorou bastante. Então, tem os dois pontos, né, que a gente deve essa melhora. Primeiro ponto, a vacinação. O Brasil é um país com uma estrutura de vacinação. O SUS, né? Funciona. E muito robusta, e culturalmente é fácil vacinar em massa no Brasil. Um país tropical já, com a vacina da febre amarela. A gente já tem esse hábito. Às vezes as pessoas me procuravam e falavam assim, as pessoas aceitam a vacinação do Covid muito fácil. Eu falei, olha, mas olha no G20. Nós somos o que tem cultura de vacina há mais tempo. Há 121 anos,
todo mundo no Brasil fala vacina, vacina, vacina. O próprio PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, foi criado durante o regime militar. Então, a gente fica falando vacina, 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 vacina. É difícil, de repente, falar para a população, não, calma, vamos pensar para vacinar. Não, é condicionado. Tanto que o nosso ritmo de vacinação e a aceitação de vacina no Brasil foi muito mais fácil do que, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra. Por quê? Porque o brasileiro tem essa cultura. Eu sempre citava o exemplo da sala de parto, né? O bebê nasce no Brasil, ele toma 3 injeções na sala de parto, uma vitamina e 2 vacinas. E geralmente o pai e a mãe não quer nem saber o que está acontecendo. O profissional de enfermagem que está ali, o profissional médico que está ali fala, olha, a gente está vacinando seu filho e tudo mais, mas o pai e a mãe aceita aquilo tranquilamente. Vai nos Estados Unidos, pega uma criança na sala de parto e dê 3 injeções sem explicar para o pai e para a mãe o que você está fazendo. Você vai tomar um processo. Entendi. Então é a nossa cultura construída desde o começo do século XX. Tem alguém falando bem do senhor aqui. Deixa eu ver aqui. Graças a Deus. Olha, tá vendo? Conhece Luiz Henrique Galvão? Um abraço pro meu irmão, o melhor secretário de saúde da história de Sorocaba. É o melhor secretário de Relações Institucionais, né? Não, fui eu. Mas o Galvão tá bom de resultado, hein? Tá bom de mim, ele é ótimo. Você passou um tema espinhoso lá, né? Não foi difícil, sabe por quê? Que a minha época, a gente montou um governo de coalizão, uma coisa inimaginável, numa situação que você tem secretário do PT, do PSL, do MDB, a gente tinha todos, o governo era um governo de coalizão depois da queda de uma cassação, que não é normal, né? Então aí facilita você articular. Eu acho que foi assim, único nessa característica, você ter oposição, situação, todo mundo participando do governo, né? O Galvão tá indo muito bem. Eu acho. Mas todo dia, na hora de dormir, ele tem que acender uma vela, né? Para São Cláudio da Câmara. Que ajuda bastante também. São Cláudio é uma coisa maravilhosa. Tem que acender uma velinha para São Cláudio, que São Cláudio salva São bastante. Cláudio salva. Agora, doutor Vinícius, você acredita que passado tudo isso, nós vamos continuar vacinando e a gente não deve mais retornar àquela situação de pânico que vivemos em função da vacina, né? Não, toda aquela questão de tranca tudo, tá todo mundo aquilo passou. Às vezes as pessoas me perguntam, olha, mas você acha que pode acontecer alguma coisa de contaminação muito rápida, não conseguir fazer leito, voltarem a sugerir alguma medida, né, restritiva da circulação de pessoas? Olha, se acontecer aquilo, você pode chamar de Covid-22, 23, sei lá. Mas o Covid-19 não tem mais como acontecer. Não é mais aquela realidade, não vai se replicar. Agora, podem ter outras pandemias na nossa história. Ou aquele que nasceu do Covid-19 com alguma alteração, mutação. Mas é outra característica. Outra característica viral. As próprias, né, as próprias variantes agora, elas não estão causando isso. A gente tem tido uma realidade bem mais tranquila. Elas são observadas, né? Mas provavelmente não tem mais aquela força que as outras não tem, e a gente passa a ter mais entendimento. Muita coisa foi pânico. Agora, o que o senhor tem, se o senhor tem informação, o ex-governador de São Paulo, João Dória, ele anunciou que a gente ia ter uma vacina Coronavac feita e produzida tudo no Brasil. Não aconteceu até agora. O que está acontecendo? O senhor chegou a ter informações? Nós temos estudos, né? Tem um estudo ligado ao Butantan, que eles falam da Butanvac. Butanvac, isso. A Butanvac, isso é ligado ao Butantan, isso é um laboratório lá dentro, com uma fábrica lá dentro, inclusive. E tem estudos ligados ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Dentro dos estudos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem mais de um lá. Porque, né, eles acabam envolvendo várias universidades do Brasil. A mais avançado é a Versamuni, que chama-se, que tem uma faculdade de Minas Gerais envolvida e tem também um polo relacionado à USP de Ribeirão Preto. Então, essas duas, mas isso ainda está em desenvolvimento. Ainda não chegou num ponto para teste clínico fase 3 e depois ser disponibilizado à população. Conversando com o pessoal do Butantan, eles falam também de tentar associar alguma coisa na própria vacinação da gripe. Porque hoje a gente vacina para gripe quem dentro do SUS? Os públicos, né, mais suscetíveis. Então, de repente, tentar aproveitar, incluir na vacinação da gripe alguma coisa para o Covid também, dentro da sazonalidade das variantes, e conseguir disponibilizar isso para toda a população. Porque além de você vacinar para o Covid, você vacinaria
para a gripe. Então, mas tudo isso ainda está em estudo, isso ainda não avançou. Olha, um amigo seu disse assim: estou acompanhando a entrevista. Abraços, doutor. Sabe quem é? E mandou um abraço pra mim também. Vitão do Cachorrão. Big Vitor da Big Dog. Parceiro, meu. Vai ter dobradinha com ele em algum lugar ou não? Alguns lugares a gente vocês vão se amarrar em algum lugar. Alguns lugares a gente vai se amarrar também. Gosto muito do Vitão, um cara que sempre me ajudou. Bom de voto, hein? Bom de voto e candidato a deputado estadual, e bom de candidato a deputado pré-candidato ainda. A convenção dele é dia 30. A minha foi ontem, né? Então eu sou candidato a deputado federal. Mas não pode pedir voto. Não posso pedir voto até 15 ou 16 de agosto, quando começa a campanha. 16. 16, não posso pedir voto, não posso falar meu número mesmo, ele também tendo sido aprovado ontem em convenção, mas agora eu sou candidato, não sou mais pré-candidato. Então desculpe o erro aí. Não tem problema. E o Vitão ainda é pré-candidato, mas deve, a partir do dia 30, que é a Convenção Estadual dos Republicanos, ser confirmado como candidato. É um parceiro meu, uma pessoa que me ajudou na secretaria, sempre a gente, né? Ajudou trabalhar junto. Um trabalho infernal pro senhor na secretaria. Não, ele ligava, mas tem alguns vereadores, que o Vitão, o próprio Cláudio, que a gente acabou de citar, o João Donizete. São Cláudio? O São Cláudio. São Cláudio. Que às vezes eles te falavam: olha, doutor, dá uma olhadinha nisso pra mim. E se você ligar? Você é muito rápido. Eu cheguei a ligar pra você é muito rápido. Graças a Deus, a gente tenta. Nada de furar fila, nada de mais, muito rápido. Não, a grande X da questão é informação. Eu sempre falava isso pra todo mundo. Porque 99% do que a população te procura, você só precisa dar uma informação. Olha, em tal lugar tá assim, procura tal lugar, faça assim. E, infelizmente, a gente tem que difundir mais a informação de como utilizar o Sistema Único de Saúde. Olha, é o seguinte, eu estava ontem na convenção do PL. A Cirlange, que é a primeira-dama, virou candidata a deputada ou não? Acabou essa dúvida? Todo mundo falava que ela podia ser candidata a deputada. A Cirlange não virou candidata a deputada. Tá a nossa convenção foi ontem. Oposição maldosa. Lembrando que até o dia 5 de agosto o partido pode fazer uma convenção extra, né? Pra mexer na chapa. Eu brinco, às vezes o pessoal fala: mas a Cirlange vai vir candidata. Eu falo: vai vir estadual, vai dobrar comigo. Todo mundo fala: não, calma. Isso aí não. Muito bem, olha, gente, nós vamos para um intervalo comercial e depois a gente volta com o doutor Vinícius. Eu vou tomar um café com a irmã dele, a doutora Alice Francisco, que é uma grande amiga, uma pessoa benemérita aqui da cidade de Sorocaba, e ela vai receber o título de cidadã sorocabana no dia 28 de julho. Né? Farei o máximo possível para estar na Câmara Municipal de Sorocaba neste dia. Já recebi o convite da Alice. E minha irmã é osasquense. Ela é parte boa da família. Ela é de Osasco? Minha irmã é de Osasco. Minha mãe trabalhava lá, morava lá na época, mesmo minha família sendo daqui. Aí quando minha mãe retornou para Sorocaba, a Alice tinha 3 anos já. Entendi. Então, agora, quinta que vem, se Deus quiser, ela vira sorocabana. Já é de trabalho, de coração, mas agora no papel. Muito bem. Nossa, como o senhor tem seguidor, hein? Já subiu para 96 aqui rapidinho. O Facebook deve ter mais. Enquanto por aí tá 5. Graças a Deus. Pode pôr manga, dá 5, 7. Graças a Deus, né? A gente que nem o Vinícius Rodrigues aqui na audiência, traz audiência pra cá. Olha, nós vamos a um intervalo comercial. Com quem o café? Vai oferecer pra quem? Oferecer pra minha irmã, então, que trabalha bastante, gosta dessa causa. Ofereci, agora vou oferecer pra mais alguém, além dela. Olha, eu vou oferecer pro resto da minha família, então. Tá bom. Especial pra minha mulher, que hoje eu tô com o bebê completando 1 mês. E aguenta toda essa correria. Eu mal fico em casa. Ontem eu saí cedo, cheguei 1 da manhã, hoje eu já saí. Devo chegar em casa umas 11 horas da noite. Não é fácil aguentar o que ela tá aguentando. Como é que você tá fazendo a situação do teu trabalho? Porque você tinha dias em que você dava plantão, fazia horário lá na Unimed, em outros locais. Eu não tô mais fazendo plantão. Tá. Eu ainda tenho alguns horários na Unimed, muito poucos, mas semana que vem já para. Entendi. Aí, dedicação total à campanha. Dedicação total à campanha. Não tem como, né? Não dá. Não dá. Às vezes, quem nunca viveu campanha e tudo mais, às vezes fala: pô, mas precisa. É muita gente para você conversar. Muita gente para conversar, não tem horário para começar o dia. Tem horário para começar o dia, não tem horário para terminar o dia, né? É muito ontem eu fui das 7 da manhã até a 1. Hoje estamos começando aqui e vamos até uma meia-noite, mais ou menos. Aqui você está falando com bastante gente hoje. Vamos lá pro café, a gente volta já já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já mais notícias para você.
Já ouviu falar da Trelibras? Somos uma empresa especializada na fabricação de treliças e malhas, atuando há mais de 10 anos em Sorocaba. Garantimos o melhor preço. Atendemos toda a região. Venha nos conhecer. Peça seu orçamento. WhatsApp 15 3222 2908. 3222 2908. Trelibras, da nossa empresa para a sua casa. Quando as coisas não funcionam, é muito mais difícil, mas isso não precisa ser assim. Eles, por exemplo, mudaram para melhor. Clínica Dr. Forman, médico para homens. Ligue 4003-6919. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. Sua empresa possui um planejamento tributário eficiente? Os impostos estão sufocando o seu negócio? Então, conte com a expertise da Apter. Os melhores especialistas assessorando a sua empresa na gestão dos impostos. Minimize seus riscos e amplie suas possibilidades de redução da carga tributária. Apter, especialistas em consultoria tributária. Acesse apter.com.br e saiba mais. Apter, as melhores soluções para sua empresa. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, o engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio Adonai Distribuidora de Alimentos, Trabit, Baterias Líder, Honda Dream Japauto. É sinal verde no trânsito. Na ANEP oferecemos o curso de formação e pós-graduação em psicanálise. Ele é adequado para toda e qualquer pessoa que busque uma nova profissão, uma ferramenta de trabalho onde você já atua e também um processo de autoconhecimento. Para quem possui graduação, ele certifica como pós-graduação reconhecido pelo MEC. A ANEP está situada em Votorantim, São Paulo, no Centro Empresarial Bandeiras e também possui mais de 5 polos no estado de São Paulo. Mais informações, ligue 15 3019 6403. Encontra-se em ótima localização. Precisou de pronto atendimento adulto? Procure o Hospital Evangélico. Para exames e consultas, ligue 15 2101 6600. Hospital Evangélico. Cada vez mais para você. Atenção motorista profissional. A Trabit realiza exame toxicológico com valor promocional nas unidades de Sorocaba e Votorantim. Ligue 15 3331 5533 ou acesse trabit.com.br. Rádio Jovem Pan. 8 horas 23 minutos, eu repito, 8 horas e 23 minutos. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos. Isto faz diferença. E Residencial Monte Rei, seu novo 2 dormitórios com R$13 mil de bônus. Saiba mais em magnumconstrutora.com.br. Eu continuo aqui em nossos estúdios na companhia do ex-secretário de Saúde, Dr. Vinícius Rodrigues. Ele é primeiro suplente de deputado federal, foi eleito pelo PSL, né, nesta condição. Tornou-se secretário de Saúde da cidade de Sorocaba, fez uma gestão muito importante durante a pandemia em que vivemos aqui no mundo, e Sorocaba foi uma cidade que se destacou por um trabalho com muita eficiência. E o doutor Vinícius era, né, pré-candidato, agora a candidatura já foi homologada, mas não pode falar o número nem pedir voto.
Mas a gente gosta de provocar aqui agora politicamente. Falamos já de saúde, e eu gostaria de dizer o seguinte: o que o senhor achou desse movimento que o presidente Bolsonaro, e vou dar minha opinião junto à pergunta, né? Eu sinto que o presidente tem rejeição em determinados setores, o setor feminino e outras áreas específicas, e ao invés de ele estar colocando as propostas dele, né, fazendo campanha pelo país, mostrando a PEC das bondades que fez, ele continua num discurso que talvez agrade só quem já vota nele, que é esta insegurança pelas urnas, e o que alimenta a oposição, um discurso dele talvez golpista contra a democracia. Como é que o senhor imagina, como é que o senhor vê toda esta movimentação da reunião que ele fez com os embaixadores, novamente desconfiando da urna eletrônica? Kiko, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar muito clara, que entre Lula e Bolsonaro só tem um que ameaça a democracia, que chama-se Lula, que fala em regulamentar a imprensa, que está sorrindo em vídeo com o pessoal falando que odeia a classe média, que grava vídeo falando que onde já se viu ter mais de uma TV em casa. Então, o único que ameaça a democracia, que ameaça as liberdades individuais, chama-se Lula. É o famoso bandidão de 9 dedos. Voltando ao presidente Bolsonaro e essa questão dos embaixadores, isso foi uma resposta dele mesmo ao movimento do TSE. Porque o TSE procurou os embaixadores pedindo para, logo que passar a eleição, reconhecer o resultado. Sem explicar como é o nosso processo. O que o Bolsonaro fez, inclusive, ele chamou o próprio TSE para a reunião. Ele explicou como é a nossa eleição. Olha, uma urna eletrônica, o medo do país é esse, a população fala isso, o Congresso não aprovou o voto impresso auditável, mas este é o anseio da população. E uma coisa até que foi dita na palestra dele para os embaixadores se a urna eletrônica é tão boa, por que os embaixadores que lá estavam, nos países deles, o voto é impresso? Já que a urna é tão boa, já que a urna é tão maravilhosa, por que o Brasil e o Bangladesh usa? Por que os Estados Unidos não usam? Por que a Europa não usa nossa urna eletrônica? Então, o ponto dele é a gente mostrar a clareza. Como eu estava falando agora de informação. Você não acha que a gente pode ser bom no mundo? A gente não precisa. Quando a gente viu o Ayrton Senna, quando tivemos uma seleção brasileira, o Brasil não pode ser primeiro e bom em nada que se destaque. E por que só pode? Agora o Brasil ele pode, faz mas esse discurso para a urna, na medida em que ele sempre foi eleito, inclusive presidente da República, com esta urna eletrônica? O Brasil pode, com toda certeza, ser o primeiro do mundo em algo. Já fomos com o Ayrton Senna, seleção brasileira, seleção de vôlei. Somos o primeiro do mundo em vacinação, em estrutura de grande nação, com vacinação, como estávamos comentando agora. Mas quando você é o melhor em algo, os outros te copiam. Porque ninguém copia a urna eletrônica. O sistema da NASA... Eu queria então que nós voltássemos a termos os escrutinadores nos ginásios de esporte, contando urna, contando votos. Eu acho que esse seria o modelo mais adequado. Eu acho que esse é o modelo mais adequado. Esse é o modelo empenhado em todo o mundo por segurança. O sistema da NASA é invadido. Todos os celulares é invadido. O sistema da Receita Federal Brasileira é invadido. Eu não acredito a urna que você queria eletrônica, botar aquela mesa no ginásio de esporte contando de novo no papelzinho? Queria. Você volta ao passado. E eu brigando junto. Se isso for da maneira como a gente vai ter segurança para não ser roubado, e como diz o presidente Bolsonaro, que seja eleito aquele que de fato teve voto na urna. Estão pedindo o senhor no pânico urgente, agilize isso. Estão falando aqui. Eu não tenho. Seus apoiadores, tem um monte de gente fechado, doutor Vinícius, deputado federal. Agradeço. Ótima colocação, assim como todo toque para alterar a estratégia política. Eu não sei o que eu falei, o Nelson P. aqui, que ele concordou comigo. Eu acho chega que de raposas velhas da política, o Boca do Anel. Eu acho que ele estava comentando sobre isso que você falou do Bolsonaro. Falar com a militância, às vezes tem um público. Por que ele não é isso que eu digo, qual é o plano de governo, o que ele propõe para um próximo mandato de maneira consistente? Ele gasta muito tempo com a história da urna, do exército, mas existe parece que é muito repertório, fica muito curto. A gente vai ter uma campanha, nessa campanha ele vai falar o que ele fez e o que ele tem a propor, certo? Isso difere às vezes do trabalho do dia a dia. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando você luta contra a esquerda, você não luta contra uma força, contra uma massa racional.
É irracional o que eles falam. Mas e o ódio que se espalha, às vezes, sobre a liderança do presidente nas redes sociais? Eu não sou de esquerda, tô vindo, eu sei disso. Mas que o mínimo ódio da sensatez. Mas ele, que ele ódio. espalha ódio pelas redes sociais. Eu vou citar um exemplo. Vou citar um exemplo pessoal meu que eu estava conversando esses dias. Eu tenho um grande amigo meu, homossexual, e se você entrar no TikTok dele, tem 300 mil... No Instagram dele, tem 300 mil seguidores no Instagram. E ele é bolsonarista. Sim. E eu conversando com ele semana passada, eu falei, ô, fulano, por que no seu Instagram você nunca põe nada do Bolsonaro? Ele falou, cara, porque se eu colocar alguma coisa do Bolsonaro, a própria militância LGBT que me segue, vai que criar um problema, vai arrebentar comigo. Ele é totalmente contra o Bolsonaro. Por quê? Porque não aceita o diálogo. Ele não tá mentindo, não, porque é verdade. Pintaram que o Bolsonaro é homofóbico, Bolsonaro é isso, Bolsonaro já é aquilo. uma minoria, né? Mas é uma minoria. Piadas em mas relação, é uma minoria. Não só essa minoria, mas às vezes ele faz piada quando ele não toma vacina, quando ele faz determinadas situações que não são politicamente uma corretas. minoria histérica. Não é um governo com grandes escândalos de corrupção. Não, de forma alguma. Não é. Mas tem problema. Não é um governo com grandes escândalos de corrupção. É um governo que entrega resultados. É um governo que busca o tempo todo atender os anseios do brasileiro. Veja agora, a questão do combustível. O preço dos combustíveis disparou no mundo todo. Mundo todo, não disparou no Brasil, disparou no mundo todo. Que esse é o grande ponto da inflação. Em 2015, nós tínhamos a inflação brasileira 6 vezes maior que a inflação americana. 6 vezes maior. Quando a nossa presidenta era Dilmanta. 6 vezes maior que a inflação americana. Você gosta de provocar, tá vendo? Isso é coisa do Bolsonaro. Ele não faz a proposta dele sem falar o nome do presidente. Ele já vem e termina a fala com uma provocação. Aí é pau na máquina. É que a Dilma é demais, né? Tudo bem, que o senhor trabalha pro seu eleitor, né? Hoje pela manhã eu tava até separando um vídeo para postar de TBT, você pode acompanhar nas minhas redes sociais. Eu vou postar um TBT da Dilma hoje. Pra gente nunca se esquecer do que a gente se livrou. E do que o PT colocou ruim, lá. Cara, ela é muito ruim. Para ela ser muito ruim, ela tem que melhorar. É muito ruim. Bom, voltando à questão da inflação, em 2015 a nossa inflação era 6 vezes americana. Hoje a nossa inflação está igual à americana. O presidente Bolsonaro deu uma resposta à população que estava com qual anseio? Os combustíveis precisam baixar de preço. Sim, isso é verdade. Ele veio o presidente da Petrobras e não conseguiu mesmo assim. Veja que caiu o barril de petróleo internacionalmente. Isso ajudou a cair também. Que agora caiu mais 20 centavos. Isso. Mas os impostos da ICMS, isso realmente foi ação do presidente Bolsonaro. Foi ação do presidente Bolsonaro. A própria abertura a uma negociação com a Rússia. Seria muito mais fácil para o presidente Bolsonaro se alinhar com o Ocidente nessa questão do conflito contra a Rússia. Não, ele aceitou, sentou dialogar com a Rússia. Do ponto de vista ideológico, ele está muito mais próximo das forças do Ocidente. Porque ele sentou e conversa com a Rússia. Porque ele está pensando na economia nacional, nas repercussões daquilo para a economia nacional. Então, na área do NPK, fertilizantes, os NPKs da vida dependem de insumos que nós até temos se explorar mais as nossas reservas aqui, mas não estávamos fazendo isso, né? E eles são grande e largamente produzidos pela economia russa, né? Pelo extrativismo russo. E aí ele foi lá e negociou com a Rússia e você percebe que ele guarda o ponto de vista ideológico dele quando o interesse nacional está acima disso. Se bem que ele tem muito mais cara de russo do que do Ocidente, né? Ele não tem muito. Vamos combinar. É que depende do que você está falando de força do Ocidente. Eu estou falando de Trump. Agora, se você falar do Biden, que não sabe nem onde ele está, aí é outra jogada. A última do Biden tendo ido pros Emirates foi uma coisa vergonhosa, né? Foi realmente baixar a calça para... Mas todo dia antes de dormir vergonha, né? Todo dia antes de dormir a gente tem que pedir a Deus pela saúde do Biden, porque a vice dele é pior que ele. Então a gente, né? Imagina se a gente tiver a Kamala, uma comunista declarada que defende a ditadura do proletariado na presidência dos Estados Unidos. É como se a gente colocasse o Boulos, a Manuela Dávila, na presidência do Brasil. Não tem como dar certo. Tem populações que são mais fortes que determinados golpes que pudessem acontecer, seja do Bolsonaro, de quem quer que seja, da direita ou da esquerda. Mas você acredita, Kiko? Agora eu vou fazer um entrevistador. Vamos lá. Você realmente acredita que o Bolsonaro poderia dar um golpe um dia? Poderia. Nossa. Eu acredito. Eu vou falar como quem olha de perto. As falas, as coisas que ele
se coloca, a maneira com que ele agiu no desfile lá da Marinha, aquele tanque que ele colocou, tem determinadas falas dele que poderiam ser diferentes. Se ele suavizasse, eu acho que ele teria muito mais apoio. Ele não queria o Centrão, depois teve que engolir o Centrão goela abaixo. Porque a população elegeu para o Lira está mandando no país e ele está entregando dinheiro para ter orçamento secreto. É culpa do Bolsonaro, sim, para poder governar. Porque se ele fosse menos beligerante, talvez ele não precisasse fazer o que ele está fazendo, dando dinheiro goela abaixo desses caras que são grandes também histórias discordo para o Brasil. É isso, mas eu não sou contra o Bolsonaro, é uma análise apenas. A população elege esse Congresso de Centro. E depois a própria população, se todo mundo que votou no Bolsonaro tivesse votado organizadamente em deputados alinhados ao presidente Bolsonaro nas suas localidades, nas suas regiões, o Bolsonaro teria eleito 250 deputados federais. Ele teria metade da Câmara dos Deputados alinhada com ele. Mas ele tinha maioria e acabou brigando com o partido PSL porque ele queria colocar o filho de líder. Não tinha. E tinha maioria. O PSL era maioria Não tinha. Ele tinha a maior bancada. O PSL tinha 50 deputados federais. Dos 50 deputados federais, 25 já estavam há muito tempo alinhados ao Centrão, não estavam com ele. Do restante, você tem pessoas que realmente lutam, batalham, produzem, por exemplo, o Eduardo, a Bia Kicis, o Carlos Jordi no Rio, são pessoas alinhadas. E você tem muita gente ali que não sabe o que está fazendo. Mas doutor, eu prefiro o seguinte, eu prefiro que a nossa região vote em gente daqui, do que essas pessoas que vêm aqui na época de eleição. A gente tem fechado, inclusive, não fechado, mas oportunizado muito mais a agenda positiva com as pessoas da região, que a gente pode encontrar na padaria real. Agora, quem vem aqui de vez em quando não quer nada da gente, que leva voto, tiririca da vida, tiririca que vai ter voto na onde ele quiser, não em Sorocaba. O que ele mandou de recursos para cá, de emendas? O que eu falo para a população que a gente tem que tomar cuidado é para não se iludir novamente. Nós entregamos Sorocaba 30 mil votos para Joyce Hasman na última eleição. Exatamente, Eduardo Bolsonaro. 34 mil votos. Um dos mais votados aqui de Sorocaba, o Bolsonaro. Tudo bem, ele é filho do presidente, parabéns. Ele teve voto aqui, o que ele mandou? Mandou muito pouco de emenda aqui, perto da quantidade de votos, que ele foi o primeiro mais votado. O Eduardo mandou para Sorocaba cerca de 1,5 milhão de emendas. Então, desculpa. Até como eu faço esse diálogo. É muito pouco para quem foi o mais votado, muito pouco. Né? Não foi mais votado, o mais votado foi o Vitor Lippe à época. Foi o segundo. De fora, ele foi o segundo. Então é isso. Muito bem, doutor Vinícius. Olha, o que a gente pode destacar? O que pode ser nesse processo todo aí nós possamos nos surpreender? O que o senhor acha que daqui até o processo eleitoral a gente pode ver acontecer? Que o cidadão comum ainda não sabe, o que o senhor acredita que possa acontecer? Tarcísio cresce, achei ele muito preparado, achei um candidato muito forte ao governo do estado de São Paulo, né? E a gente percebe que ele se aproxima do Bolsonaro num ponto e na onde tem rejeição ele se afasta do Bolsonaro. Ele está crescendo inclusive em relação a isso, né? O Tarcísio ainda não terminou de montar o time dele. Acho que isso é uma coisa que, por exemplo, se você olhar o Rodrigo Garcia, se você olhar o Haddad, tá andando, né? O time dele está pronto, eles estão tocando. O Tarcísio está fazendo a pré-campanha dele e ainda está finalizando a montagem do time dele. Então tem essa questão, ele está eu acho até que ele está demorado. Um passo atrás na organização. Ele começou depois, ele definiu a candidatura depois. Então ele está um passo atrás. Mesmo assim, ele já está, né, em segundo nas pesquisas. Pessoalmente falando, eu não acredito que o Haddad tenha nenhuma chance no estado de São Paulo. Eu não acredito que o estado de São Paulo eleja o Haddad governador. Então ele pode, inclusive, ir para o segundo turno em primeiro, mas depois todas as demais forças. Eu acho que o nosso estado é mais conservador. O estado como Sorocaba né? O estado Nós mais nunca tivemos um prefeito do PT em Sorocaba. O estado é mais conservador. E quem é o Haddad? O Haddad é um ministro da educação ruim, é um prefeito de São Paulo ruim, que as duas coisas que ele fez na vida pública, ele saiu mal avaliado. Mas o ProUni foi um programa importante que nós tivemos, escolas federais. Será que foi tão ruim assim o Haddad? O Haddad ruim demais. Fala o que ele criou, Kiko. Ele não criou o ProUni. A gente já tinha programas de incentivo e bolsa no país. Foi potencializado, né? Muita gente estudou. Eu vou falar para você o que o Haddad fez. O Haddad tentou enfiar um kit gay no país que não conseguiu porque o presidente Bolsonaro fez barulho lá no Congresso. E o Haddad criou esse FIES que endividou um monte de gente que acabou dando diploma de nível superior de forma artificial para diversas pessoas que hoje não conseguem trabalhar na área que se formaram. Foi isso que o Haddad fez.
Então ele é um ministro da saúde ruim, que fez uma política intervencionista, que favoreceu grandes grupos econômicos de educação. Ah, isso é verdade. Quem Teve grupos que cresceram foram... porque... Eu já vi muita gente que estudou e que tem muita gratidão por ter conseguido fazer a faculdade, mas por outro lado, esse viés que o senhor fala é uma realidade. Não consegue trabalhar na área. Foram grupos que ficaram milionários. Olha o que eles Os maiores grupos de educação do mundo hoje são do Brasil. Olha o que eles fizeram com faculdade de Direito. O Brasil é o país que mais tem faculdade de Direito no mundo. Um monte de gente se forma, uma formação ruim, não consegue passar no exame de ordem, porque a OAB exige, né? Um mínimo que o advogado tem que ter para conseguir exercer sua profissão. E aí? O que esse cara vai fazer? Muito bem. Entendeu? Esse cara ficou com uma dívida, que o presidente Bolsonaro perdoou agora. Esse cara é vítima do PT, do intervencionismo, da política econômica ruim da acha que ele se formou num curso fraco, que hoje não tem condições de executar em função disso? Eu vou citar a minha área, vou falar de medicina, tá? Quando o Lula entrou, para você ter uma faculdade de medicina, você tinha que ter, para cada aluno no ano, 7 leitos para esses alunos passarem visita, estudarem, acompanhar os pacientes. Quando a Dilma saiu lá em 2016, esse número já estava em 3. Se a gente não tivesse segurado e parado a política do PT, daqui a pouco ia ser 3 alunos por leito. E aí, Kiko, você vai passar no médico. Né? Eu sou radiologista, às vezes eu falo para os pacientes, o paciente fala, nossa, vim fazer um Doppler obstétrico com você, que é um dos exames que eu faço. Pô, mas demorou, mas o médico pediu com você. Eu falei, mas e aí? Você quer fazer comigo, que quando eu fiz minha formação eu treinei 5.000 vezes? Ou você quer fazer com o Zé da esquina, que quando fez a formação dele treinou 2? Você é a terceira. Com quem você quer fazer? Então, nós temos que pensar nisso na hora de criar e fiscalizar faculdades nesse país. Entendo. A gente cuida da vida das pessoas. Hein? O PT fez o quê? O PT saiu abrindo, a rodo, favorecendo grandes grupos econômicos e não a própria população. Voltando ao governo do Estado, você me permite que a gente encerrar. Saiu falando do Haddad? Eu acredito que a eleição do governo do Estado é uma eleição que vai ser resolvida no primeiro turno. Seja Rodrigo Garcia. Seja Rodrigo Garcia. Ah, sim. Quem chegar no segundo não sendo Haddad, ganha. Ganha. Sendo Rodrigo Garcia ou sendo Tarcísio, quem chegar no segundo turno vai ganhar do Haddad. O Tarcísio está, de fato, um pé atrás na organização, no tempo. Mas eu sinto o seguinte, não foi o que nós falamos aqui fora do ar, mas é um sentimento meu em relação à organização. Ou o candidato Tarcísio, que tem excelente qualidade, organiza e faz a tropa andar e põe em prioridade a sua campanha, ou ele realmente terá dificuldades sendo um candidato de excelente qualidade. Eu vou falar para você aqui uma coisa que eu já falei para a assessoria do próprio Tarcísio. Olha para Sorocaba. O prefeito Rodrigo Manga, ele tem índices de aprovação em torno de 90%. Sim. O prefeito Rodrigo Manga passa 90. Declarou apoio ao Tarcísio. Não tem pedido nada. Não pediu nada em troca. Porque às vezes o pessoal fala, Cirlândia, não. Quando ele declarou apoio ao Tarcísio, foi antes dessa conversa da Cirlândia, inclusive. Então, o prefeito Rodrigo Manga declarou, o que você faria se você fosse candidato ao governo? Manga, cuida da região aí pra mim. É assim que se faz. Esse é o cara que tem que cuidar da campanha dele por aqui, né? Exatamente. Ou assessores dele, não, né? Não tenho dúvida. Se pisar na região metropolitana de Sorocaba... Ouvir o bispo não vai resolver. Tem que estar com o Manga. Né? Tem que estar com quem está. E aí, então, essa expectativa que a gente tem. Em contraponto, o que a gente vê no Rodrigo Garcia? Uma campanha enorme, cheia de dinheiro, mas que não vai. Não vai por quê? Porque, como eu disse ontem, né? Rodrigo é calcinha Rodrigo. A gente não pode se esquecer. Porque agora ele tenta descolar do Dória e esquecer o Dória. Mas o Dória falava que ele era o CEO do governo dele, ele era o secretário de governo do Dória. Sim, então, ele é o Dória. Quando o Dória trancou todo mundo em casa, pode procurar. Quem estava assinando junto é do Rodrigo. Quando o Dória quebrou 19% da mas o senhor sabe que Paulo, tinha Rodrigo que pôr estava gente junto em casa, não tinha gente de atender. Não da forma que fizeram. Ah, tá, aí tudo bem. Não da forma que fizeram. Foi totalmente irracional, anticientífico o que eles fizeram. O Calcinha ficava falando ciência. Desculpa o termo, ciência nunca. Eu ia falar uma palavra pior, eu segurei. Mas ciência nunca. Com vontade de falar outra palavra. Entendeu? Porque não pode falar essa hora. Mas ciência nunca o que ele fazia. Ele olhava os municípios na terça para divulgar na sexta o que fazia na outra semana, com uma doença que mudava em 2 dias. Então o que ele fazia não era ciência, o que ele fez foi política.
foi política para quebrar o Estado e montar o caixa que eles fizeram agora. Se o PSDB governasse todo ano, igual está governando agora esses meses, soltando dinheiro para os municípios, apoiando os municípios, era uma coisa. Mas não é isso que eles fazem. Para montar esse dinheiro, eles quebraram todo mundo e ano que vem não se engane. Quem for o governador, a conta vai vir disso que o Rodrigo está fazendo. Muito bem, olha, Castelinho, sentido capital, quilômetro 7, acidente com motocicleta, trânsito lento na Castelinho e na Celso Charuri, informação do nosso Marcos Alves. Castelinho, sentido capital, quilômetro 7, acidente com motociclista, trânsito lento na Castelinho e na Celso Charuri. Doutor Vinícius, muito obrigado pela sua presença, sempre alta audiência nas redes sociais, o senhor é sempre contundente, não tem papas na língua. Posso falar mais uma coisa? Marca a sua posição com clareza e não tem medo de dizer o que quer. Diga. Vou falar, mas você não me xinga. Não, de jeito algum. Tá. Tem uma vereadora aqui da cidade. E qual o problema? Porque ela é minha amiga, o senhor também é. Pode falar o que você quiser. Loirinha, senhorinha. Agora, mas não é inofensiva, não se engane pela idade. E que enquanto eu fui secretário de saúde, todas as vezes que eu fui para a Câmara, né, conversar, apresentar contas e afins, ou quando me convidavam, eu tenho uma característica aqui que eu não fujo. Nunca fugi. Inclusive, das perguntas capciosas dela, da falta de educação recorrente dela, nunca fugi. Essa vereadora, agora que eu não sou mais secretária, eu não tenho mais esse espaço de fala dentro da Câmara dos Vereadores, ela deu de toda a sessão falar mal de mim. Então, eu queria dar um recado para ela, que se ela quer falar mal de mim, ela pode falar na minha cara. Se ela quiser fazer um debate, eu faço até um debate com ela, porque eu não tenho medo dela e nem da claque vermelha dela. Então ela fica falando de mim, de maneira covarde nas minhas costas, depois que eu saí da secretaria. O que ela não pode, jamais vai conseguir apagar, é que durante a minha gestão, nós estávamos o tempo todo entre os 3 municípios do Brasil com a melhor estrutura para atender a população do Covid. Então ela pode falar o quanto ela quiser, mas eu gostaria que ela tivesse coragem de falar na minha cara e não dessa maneira vil, falando pelas minhas costas, falando na Câmara sem eu ter espaço de fala. Muito bem. Doutor Vinícius, obrigado pela participação. Kiko, pelo espaço. Sucesso na sua caminhada e é o mesmo sucesso que nós desejamos a todos que são aqui da nossa região. É um desejo coletivo que eu faço a todos vocês, que lembrem das pessoas que nós vamos poder encontrar na Padaria Real e nos encontrarmos aí nos parques da cidade e possamos reivindicar, conversar, né, bater papo. É isso. Obrigado, doutor Vinícius. Obrigado, Kiko. Obrigado a todos que nos acompanharam. Café Excelsior, produtos da Padaria Real. A gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você. Brasil.